O medo te paralisa? Só de pensar em falar em público, você trava? O medo, gente, é uma emoção normal do ser humano, mas ele não pode parar a gente. Quem conversa conosco sobre este assunto é o neuroterapeuta Alessandro Martins. Alessandro, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui no Vitrine Revista. Só vou pegar meu celular porque eu fiz uma anotação da live que eu assisti, que você fez segunda-feira. Eu acredito que tem muito a ver com esse assunto que a gente vai falar hoje. Boa tarde. Maravilha, boa tarde. Ó, vê se eu tô certo. Ele fez uma live, você faz a live toda segunda? Eu precisava ser mais constante, né? Mas é de segunda-feira que essa live que você fez, né? Não tô errada, né? Segunda-feira. Segunda-feira. Uma live muito interessante. Depois eu mostro o Instagram para quem quiser acompanhar. E uma coisa que me fez conectar, que tem muito a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, que pra gente resolver o nosso presente, a gente busca no futuro. Mas, na verdade, a solução está no passado. Sim. Então, esse medo que eu sinto hoje, eu não vou resolver no futuro. Não. Eu tenho que entender o passado para eu conseguir me estabelecer e driblar esse medo? Me corrija se eu estou errada? Você está certa, né? A gente só precisa de um pouco mais de clareza para a gente poder nos dispor melhor diante da coragem, né? O que é o medo? O medo é uma mentira, né? O medo é um engano, né? Então, assim, o medo ele só é válido quando você vai fazer algo pela primeira vez na vida, que você nunca fez. Que é o novo. O novo. Isso, aí é um medo honesto, né? Tipo, vamos dizer assim. E ainda assim não é para paralisar, né? Você olha, então você vai prudentemente. Por que as pessoas muitas vezes têm dificuldade com o futuro? Por causa de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Talvez ela não lembre, né? Mas o inconsciente não esquece. Então toda vez que ela vai fazer esse movimento, quantas pessoas eu atendi com medo de exposição? Né? Eu preciso fazer vídeo no Instagram, eu quero começar na rede social, quero ir para o digital, porque o mercado agora está indo para o digital de uma forma bem forte, e a pessoa está com dificuldade de fazer vídeo. Né? E aí toda vez que a gente vai olhar, vai perceber lá, quando a gente entra nos protocolos para ver o que aparece, alguma coisa que aconteceu no colégio, alguma coisa que aconteceu no meio da família, algum tipo de exposição que aconteceu, e a partir dali vai só somatizando, só vai aumentando. Uma vez que você corrige aquele momento, aquilo que aconteceu, a coragem aparece, a clareza vem e aí você vem com disposição. Você desmente. Infelizmente ou felizmente, nós nos congelamos na idade que o trauma acontece. Então, qual é o meu posicionamento diante de uma situação como adulto? Eu dou conta, como adulto eu dou conta de qualquer coisa, mas quando aparece algo que tem um gatilho relacionado ao que aconteceu lá atrás, a minha idade emocional vai lá para baixo. Eu começo a agir, fazer birra, reclamar ou me sentir pequeno. Mesmo com a idade atual. Mesmo com a idade atual. Eu vou trazer esse sentimento da infância de uma outra maneira. A birra vai ser, de repente, se isolando da pessoa, das pessoas. Esse medo, né? Essa insegurança vai me isolar. Sim, para não enfrentar o fato. Exatamente. Né? Então, assim, aconteceu algo, foi horrível. Né? Então, assim, aquilo vai para o meu inconsciente e aquilo é sinônimo de morte. É um leão correndo atrás de mim, entendendo? Então, assim, quando chega naquilo, eu me congelo. Eu ajo com a mesma nível de consciência que eu tinha quando era criança. Então, eu me sinto pequeno, me sinto incapaz, me sinto inseguro. Né? Então, assim, quando nós vamos lá e desmentimos esse medo, você chega a dar risada. Né? Eu atendo pessoas que têm medo de dirigir. Né? Medo de dirigir, sabe dirigir, tem carteira, mas morre de medo. E normalmente, numa média de 15, 20 minutos, a gente resolve esse medo. A pessoa sai dirigindo, você acredita? Sério? É o fato de desmentir uma informação. Porque o medo, ele é uma mentira, ele é um equívoco. Né? Então, assim, eu só dou força para ele porque eu não tenho clareza. E é medo de tudo, né? Qualquer de andar coisa. de avião, né? Pessoas de falar em público, essa questão das redes sociais que a gente vê aí que todo mundo precisa estar no digital e trava, né? Aí chega ali na hora, medo do julgamento, né? Medo de se expor e as pessoas acabam deixando de aproveitar as oportunidades, né, Alessandro? E você sabe o que é interessante? O medo, ele é essa é uma emoção base, sabe? Tem muita gente que não faz dinheiro porque tem medo. Não tem saúde porque tem medo de ter saúde. Por quê? Porque se eu tiver saúde, eu vou ter que me posicionar melhor diante de uma situação na família. Então eu escolho a doença. Né? As pessoas falam que não. Mas isso inconscientemente? Inconscientemente. Então, assim, por que as pessoas se sabotam?
Por que as pessoas não conseguem ter o corpo que elas querem, não conseguem fazer uma transição de carreira, não conseguem mudar de cidade, mudar de profissão, por causa do medo. Né? E aí, o que está por trás desse medo? A pessoa nunca consegue perceber, né? A pergunta que a gente sempre faz, tipo, se tudo der certo, o que pode dar errado? Entendendo? Aí a pessoa olha, tipo, teve um caso de uma mulher que ela tinha um projeto maravilhoso e ela queria montar uma empresa, mas ela sempre se sabotava, né? E ela não tinha consciência por que ela se sabotava. E aí a pergunta foi, se tudo der certo, o que pode dar errado? Ela falou assim, minha filha ficar abandonada. Por quê? Porque ela foi abandonada pela mãe e ela começou a achar que ela ia abandonar, só que era inconsciente. Na hora que ela teve clareza, o que ela fez? Ela se organizou, montou a empresa dela e está faturando. Mas precisou de um profissional para... Sabe por quê, gente? Às vezes a gente não consegue sozinho, né? O Alessandro está aqui, ele é neuroterapeuta, e ele, por isso que a gente está trazendo ele aqui às quintas-feiras, para contribuir com você que assiste o programa e que passa por esse processo. De repente você tem uma ideia maravilhosa, o seu negócio pode fluir, só falta aquele empurrãozinho, alguém falar assim, você é capaz. Descobrir no seu inconsciente o que está te travando, né? Para você viver essa experiência, essa abundância, essa prosperidade, Sim, né? Que mentira que você está dando crédito, né? Que crença, né? Porque crença pode ser numa verdade, pode ser numa mentira, porque a sua verdade talvez não seja uma verdade tão plena. Talvez falte um pouquinho mais de conhecimento para que você consiga tomar a decisão. Aí você sai da insegurança, né? Então, assim, quantas pessoas estão vivendo uma vida pequena por causa do medo? A pergunta é, o que tem depois do medo? Se você não tivesse medo, que vida você teria? Né? Então, eu sempre faço essa pergunta, o que tem depois do medo? Depois do medo tem o pote de ouro, tem a vida dos sonhos, sabe? Tem tudo aquilo que você sempre pensou e você sempre desejou. E você só não faz porque... por causa do medo, por causa de uma mentira, por causa de uma história que hoje não é verdade, por causa de uma versão sua que nem existe mais, sabe? As pessoas mudam, as pessoas são transformadas. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ó, fica aí a reflexão, né? Como que é a pergunta que vocês? O que tem depois do medo? O que tem depois do medo? Fica aí com essa reflexão. Quero agradecer ao Alessandro pelo bate-papo, por esse tempo delicioso que passa tão rápido, esclarecedor. E na próxima quinta-feira ele volta. E eu quero já falar aqui para as pessoas, Alessandro, junto com você aqui, perguntar